Graça e paz. Nós estamos avançando para o Evangelho de Marcos e nós estamos já no capítulo 3, terminaremos a semana que vem o capítulo 3. Mas a semana passada nós falamos sobre a graça que escolhe pessoas comuns para ministérios extraordinários. A gente viu a escolha dos 12 e nós notamos que se nós tivéssemos a capacidade de escolher um grupo para estar conosco, provavelmente aqueles 12 não estariam conosco. Mas a gente viu a graça de Deus que não apenas salva, não apenas escolhe, mas também capacita para ministérios extraordinários. E nós falávamos que a tarefa de Jesus era grandiosa. Tinha que escolher 12 homens, não tinha gráfica, não tinha internet, não tinha celular. Ele tinha que imprimir a mensagem dele no coração e na mente daqueles 12, para que aqueles 12 levassem o evangelho adiante a ponto de chegar até nós hoje. E ele não foi escolher entre os sábios, entre os doutores da lei, ele escolheu entre as pessoas comuns. Pessoas como eu, pessoas como você. E nós vimos que o mais importante não é a pessoa, mas o Deus que capacita uma pessoa comum a fazer coisas extraordinárias. Portanto, quando você for desafiado para fazer algo na igreja, não diga, eu não sou capaz, porque a Bíblia já afirma, você não é capaz. Mas o Deus que chama te capacita para que você seja capaz de fazer mediante a direção do Espírito Santo. Então, sempre que vier um desafio a você, não diga não sem orar antes. Porque pode ser o próprio Deus chamando para te capacitar para fazer algo. E hoje nós vamos avançar e nós vamos ver um dos textos mais intrigantes e um dos textos que eu mais ouço falar a respeito dele. E todo mundo quer saber o que é, qual é o segredo. Mas o segredo o próprio texto responde. Mas as pessoas querem uma resposta extraordinária para algo tão simples e curto que está nas próprias Escrituras. Nós vamos ler, então, Marcos 3, de 20 a 30. Vamos nos pôr de pé? Diz assim a palavra de Deus, Marcos, capítulo 3, versos 20 até 30. Todos acharam? Então vamos lá. Diz assim, Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. E os mestres da lei haviam descido de Jerusalém. Diziam, ele está com Belzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. Então Jesus o chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, não poderá subsistir. Se uma casa estiver dividida entre si mesma, também não poderá subsistir. E se Satanás se opuser a si mesmo e estiver dividido, não poderá subsistir. Chegou o seu fim. De fato, ninguém pode entrar na casa do homem forte e levar dali os seus bens, sem que antes o amarre. Só então poderá roubar a casa dele. Eu lhes asseguro que todos os pecados e blasfêmia dos homens lhes serão perdoados. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão. É culpado de pecado eterno. Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Oremos. Pai, estamos diante da Tua palavra e temos um grande desafio essa noite de compreender o perigo dos julgamentos precipitados e também entender plenamente o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo.
Tira da nossa mente, do nosso coração, todo engano, tudo aquilo que pode atrapalhar a nossa plena compreensão e esclareça-nos através do texto da Tua Palavra, para que nós possamos descansar no Teu amor e no Teu cuidado. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Podemos assentar. Nós vamos pensar um pouquinho hoje sobre o perigo dos julgamentos precipitados e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Muito se fala sobre essa blasfêmia, o que vem a ser isso, como é que se faz isso e como evitar essa blasfêmia. E esse texto nos mostra, principalmente, algumas visões das pessoas a respeito de Jesus. Tem tudo a ver com a visão que a pessoa tem do Senhor Jesus. Quem é Jesus para você? E a gente vai ver nesse texto algumas visões bem diferentes a respeito de quem é Jesus. Por exemplo, a gente vai começar vendo a visão da multidão. Quem era Jesus para a multidão? O texto está dizendo assim. Se a gente lembrar, capítulo anterior, na mensagem anterior, nós falamos a respeito que aquela multidão estava procurando Jesus, que ele também expulsou o demônio de pessoas que estavam chegando até ele, e depois ele escolheu os 12. Depois de escolher os 12, diz assim, então Jesus entrou em casa. Que casa é essa? Será que ele voltou para Nazaré? Não, lembra que ele estava onde? Estava em Cafarnaum, e ali ele fez o seu quartel-general. Nós já falamos sobre isso, e sempre que ele saía para uma excursão missionária, quando ele voltava para refúgio, provavelmente ele voltava para Cafarnaum, na casa de quem? Quem que recebeu ele? Gente, nós já falamos aqui, ou só estava eu quando eu falei. A casa de quem que recebia Jesus? De Pedrão. Lembra que ele saiu da sinagoga, foi para a casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, a sogra dele passou a servir, então era o quartel-general dele. Então ele estava sempre ali na casa de Pedrão, acolhido. E aí o que acontecia? Então ele saía e quando ele voltava para a casa de Pedro. E aqui mais uma vez, quando ele estava em casa, reuniu-se novamente uma multidão. Aonde Jesus ia, uma multidão ia atrás dele. E aí diz assim, de modo que os seus discípulos, ele e os seus discípulos, não conseguiam nem comer. A gente via a dedicação que Jesus tinha para com as pessoas. Nós falamos das 3 plataformas de ministério de Jesus, e uma delas era o cuidado com as pessoas. E aqui as pessoas afluíam para onde quer que Jesus estivesse. Lembra a multidão que estava lá na praia, a ponto de ele pedir um barquinho, por quê? Porque se a multidão começasse a apertar muito ele ia para o barquinho a fim de que ele pudesse ensinar, livre de ser esmagado pela multidão. Mas quando ele estava em casa, novamente uma multidão se chegou até ele. E a visão dessa multidão era o quê? Será que ele é o Messias? Será que encontramos o Mestre? Será que ele é a promessa de Israel, aquele que era tão esperado? Será que encontramos? Então, essa multidão estava a fim de ir até Jesus para conhecê-lo melhor. Também estava ali, muitos apenas para receber milagres, mas alguns estavam maravilhados com o ensino do Senhor Jesus. Se a gente lê os textos correlatos, tanto de Lucas quanto de Mateus, a gente vai ver que essa multidão assentada
ficava de boca aberta por ouvir o ensino de Jesus, porque ele ensinava diferente de todos os mestres da lei. Ele ensinava com muita autoridade e de maneira clara. Lembra quando nós falamos a respeito do sábado, que ele mostrou a maneira correta de se interpretar o sábado, e que os escribas, os fariseus, pregaram o quarto mandamento muito simples, que era algo para abençoar um homem, a fim de que o homem descansasse, renovasse as suas forças, e eles transformaram em mais de 200 leizinhas, a fim de poder se observar o sábado. Mas Jesus mostrou de maneira correta como guardar o sábado, e as multidões estavam maravilhadas com ele. Então, a multidão pensava, ele deve ser o Messias. Nós também temos a visão da família de Jesus. No verso 21 diz assim, quando seus familiares ouviram falar disso o quê? Que Jesus estava trabalhando tanto, mas ele estava tão ocupado, tinha tanta gente atrás dele, e outra, ele estava andando com um bando de poucos prováveis, então a família dele falou, ele deve estar louco. Eles devem estar fora de si. Não é o que diz o texto? Diz assim, quando seus familiares ouviram falar disso, que ele nem tinha tempo para comer de tanta gente que ele atendia, pior, ele falava para as pessoas segui-lo e que ele era filho de Deus. Então, imagina os irmãos que cresceram com ele. Semana que vem nós vamos ver a família de Jesus, quem eram os irmãos dele. Porque as pessoas acreditam que Maria foi virgem e que morreu virgem. Mas a Bíblia mostra, e tem textos claros que mostram que ela teve a vida normal dela com Jesus com José depois que Jesus nasceu. E ele teve outros irmãos e outras irmãs. E aqui mostra que a família de Jesus, ao ouvir o que ele estava fazendo, falou, ele deve estar fora de si. E eles estavam planejando ir até Jesus, pegá-lo à força, porque, deve ter pirado. Nosso irmão deve estar louco. As coisas que ele está fazendo, ele não pode estar bem. E quais eram as coisas que ele fazia? Primeiro, a visão dos irmãos de Jesus é que ele devia estar louco. Quais eram as coisas que ele fazia? Primeiro, ele abandonou a carpintaria. O pai era carpinteiro, provavelmente os irmãos dele eram carpinteiros, e eles tinham uma carpintaria, e que poderia ser algo rentável e que traria uma certa estabilidade financeira. Mas imagina que alguém que cresceu ali na carpintaria, até os 30 anos trabalhou como carpinteiro, aos 30 anos dá uma doida nele e ele sai. E agora ele saiu, juntou um bando, de 12 pessoas. Primeiro, ele começa a fazer o quê? Ele não trabalha mais, agora ele vive de favor das pessoas, porque é essa visão que as pessoas têm de quem trabalha e vive do ministério, que ele não trabalha e não faz mais nada, agora ele é vagabundo, agora ele vive de oferta. Então, era isso que os irmãos dele pensavam. Um cara que tinha trabalho agora vive de ofertas. Depois, o pior é isso, ele começou a entrar em choque com os líderes espirituais da nação. Aonde já se viu, esse cara está louco. Ele vai mexer com os fariseus, ele vai mexer com os escribas, ele vai mexer com os sacerdotes. O que o nosso irmão está fazendo? Nós vivemos em paz, tranquilo, a comunidade respeita a nossa família, e todo mundo olha para a gente com bons olhos. O nosso irmão vai defamar a nossa família, ele vai virar um bandoleiro. Ele só está arranjando confusão. E a outra coisa é que ele andava com um grupo de poucos prováveis. Ele pegou uma lainha lá de pessoas que não tinham influência. Trabalhadores. O Pedrão deveria ser aquele cara que, por pouquinho, ele arranjava confusão. Por pouquinho. Lembra quando os soldados vieram prender Jesus, o que ele fez? Primeira coisa, ele pegou a espada e cortou a orelha de... Imagina, já fazia 3 anos que andava com Jesus. Imagina antes, o que ele não fazia? Por menos ele já vinha correndo com o pé e pulava no peito da pessoa. Então, os irmãos dele ouviram falar, ele parou de trabalhar, está arranjando rolo com as autoridades espirituais da nação. Eles vão excomungar ele, e o pior, o que acontecia naquela época quando alguém blasfemava? Era apedrejado. Meu irmão está cavando a própria cova. Vamos lá buscar ele antes que ele seja morto. E também, agora ele está andando com um grupinho lá que não
Não vai ter muito futuro se ele andar com aquele grupinho. Então, a família dele estava preocupadíssima, achando que ele estava ficando doido. Vocês que são chamados aí, vocês que estão trabalhando e cursando o seminário, vocês provavelmente serão chamados de loucos. Vocês tinham tudo para ter uma boa profissão, fazer uma boa faculdade, ganhar muito dinheiro. Primeira coisa que disseram quando eu saí da Nestlé, quando eu pedi a conta, e por que você está pedindo a conta? Porque eu vou para o seminário. Ah, então está explicado. Daqui a pouco você vai estar andando de Ferrari, de Alfa Romeo. Era isso a visão deles, por isso que eu estava saindo do emprego seguro que eu tinha para ir para o seminário, para ganhar muito dinheiro como pastor. Essa é a visão. E provavelmente vocês vão ser chamados de loucos. A questão era, ou seja, Jesus desconsiderou tudo que um ser humano, sem um chamado divino a cumprir, valoriza nesse mundo. O que as pessoas valorizam? Primeiro, uma segurança financeira. Ele abriu mão da sua profissão. Segundo, tranquilidade da ausência de conflitos. A família dele era uma família pacata, tranquila, ali, que vivia sossegada em Nazaré. E depois também, ele estava desprezando a opinião pública sobre a sua pessoa e sobre os seus atos. O que ele fazia, as pessoas estavam achando que ele... Mas ele não estava muito aí, não estava ligando muito para o que as pessoas falavam a respeito dele. Então, imagina só, você com um futuro promissor, de repente você larga a profissão, de repente você começa a arranjar confusão, e de repente você começa a andar com um grupo que não vai te dar muito futuro. Que pai quer isso para um filho? Que mãe quer isso para um filho? Então, os irmãos só pensavam, nosso irmão está ficando louco, vamos lá e vamos trazê-lo à força. Mas aqui também tem a visão de quem? Dos mestres da lei. O verso 22 começa a mostrar qual é a visão dos mestres da lei a respeito de Jesus. O 22 fala, e os mestres da lei que haviam descido de Jerusalém, imagina, esses caras haviam caminhado muitos quilômetros para chegar até Cafarnaum, para quê? Para bisbilhotar o Senhor Jesus, na verdade, era uma comissão montada lá de Jerusalém, entre os sacerdotes e a cúpula religiosa da nação de Israel, não para ouvir Jesus. A multidão que estava lá estava interessada no ensino de Jesus, estava interessada na cura de Jesus. A família de Jesus estava interessada no bem-estar dele, ainda que de maneira equivocada, queriam o bem dele, queriam tirar ele dali. Agora, essa turminha, os mestres da lei, que eram as pessoas, humanamente falando, os que mais deveriam ter condições de saber quem Jesus era, porque eles eram, entre aspas, os conhecedores da palavra de Deus. Eles conheciam a lei de Deus. E a lei de Deus falava de quem? Do Messias. E se eles olhassem para a palavra de Deus, eles deveriam saber que os sinais e as coisas que Jesus fazia e falava era tudo de um Messias. Tudo que as Escrituras prometiam, Jesus fazia. Mas só que eles diziam o quê? Ele está com Belzebu. Pelo príncipe dos demônios é que ele expulsa demônios. É interessante, nós devemos notar que os mestres da lei, eles não negavam o poder de Jesus. Eles sabiam que Jesus sim tinha poder. Jesus estava fazendo grandes sinais e milagres. Jesus sim estava exorcizando, expulsando demônios. Eles não negavam isso. Mas o que eles negavam era o poder que estava por trás de Jesus. Eles não queriam dar o braço a torcer de quem estava por trás de Jesus era o poder de Deus. Sabe por quê? Porque se era o poder de Deus que estava por trás de Jesus, eles deveriam rever toda a teologia deles. Eles teriam que rever todo o aparato religioso que eles estavam montando há séculos. Se Jesus fosse quem realmente ele dizia ser,
os fariseus, os mestres da lei, os sacerdotes e toda aquela turma religiosa deveriam mudar radicalmente a forma de viver, a forma de ensinar e a forma de cuidar e tratar o próximo. Então era muito mais fácil, para não ter que mexer na religião deles, desacreditar Jesus. Falar que Jesus estava possuído por um espírito maligno. E olha que gravidade. Diziam que Jesus estava com Belzebu. Está com Belzebu. Belzebu significa senhor da casa. Um dos nomes de Satanás, o príncipe dos espíritos malignos. Vocês já viram a seriedade dessa afirmação? Jesus expulsando o demônio, Jesus curando pessoas, Jesus abençoando vidas, Jesus falando de Deus, expondo as Escrituras de maneira correta, e chega os mestres da lei e diz para eles, né, e diz na frente de toda a multidão, ele está fazendo isso movido por Satanás, ele está possesso por um espírito imundo. Olha a seriedade da declaração que eles estão fazendo. Aí, então, vem a visão de Jesus a respeito dele mesmo. Qual é a visão de Jesus a respeito dele mesmo? Se você prestar atenção no texto, Jesus é o mais forte, que entra na casa do homem valente e leva-lhe os seus bens. Enquanto os mestres da lei achavam que ele era alguém possuído por Belzebu, Jesus conta uma parábola para mostrar, não, eu não estou possuído por Belzebu, ao contrário, eu sou o homem forte que vem, ou melhor, o mais forte que vem, prende, amarra o valente e depois saca a casa dele, rouba-lhe a casa dele. Quem era aquilo que ele estava roubando? Eram as pessoas que estavam escravizadas debaixo do poder de Satanás. Vamos para o texto, 23 fala assim, ó, Jesus os chamou e lhes falou por parábolas. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, poderá subsistir? Porque, é claro, ele está falando assim, ó, vê se tem sentido o que você está falando. Vocês estão falando que o que eu estou fazendo é pelo poder de Satanás. Não, então ele fala assim, vamos pensar. Então eu tenho uma casa que eu mesmo construo para eu morar, mas ao mesmo tempo eu saio dela e começo a apedrejar ela, destruir ela. É isso que vocês estão dizendo? Então você está dizendo que eu quero estabelecer um reino, mas eu estou dividido. Eu mesmo ataco os meus súditos. É isso? E aí ele fala, é lógico, um reino dividido pode subsistir? Numa casa em que o marido e a mulher não se dão e brigam, a casa vai para frente? Não vai, é o que ele está mostrando, não vai. Então, não tem lógica o que você está dizendo. Mas ele está dizendo, mas se então aparece o mais forte e amarra esse valente, somente então esse mais forte pode roubar a casa do valente. Porque imagina, você vai roubar a casa do... Lembra o Mike Tyson no seu auge, o Anderson Silva? Você teria coragem de entrar na casa dele para roubar? Não. Mas se vinha o Chris Weidman e detonasse o Anderson Silva, e aí falasse, agora você pode entrar que eu estou aqui para te ajudar, você entraria? Não, ele derrotou o Anderson Silva, quebrou a perna dele uma vez, então, aí sim, somente quando aí o Chris Weidman quebrou a perna do Anderson Silva e foi lá e pegou o cinturão do Anderson Silva. Por quê? Porque ele era muito valente, mas apareceu um mais valente que ele. E é isso que ele está mostrando. Se não tiver um mais valente, o valente continua valente, reinando. Então Jesus está mostrando assim, se realmente eu expulso Satanás pela força de Satanás, fique tranquilo que a longo prazo o reino dele vai se acabar. Mas se eu expulso pelo poder de Deus, então é chegado a vocês o reino de Deus. E aí
ele continua dizendo assim: e lhes asseguro. Aí então vem a questão da blasfêmia do Espírito Santo. Por que vem essa questão? O que é blasfêmia? Blasfêmia significa injuriar, caluniar, vituperar, difamar, falar mal. Então, isso é uma blasfêmia. Você falar mal de Deus. Você falar uma calúnia, uma mentira a respeito dele. Você envergonhar o nome dele. Você desacreditar a Deus. Isso é uma blasfêmia. E naquela época, a blasfêmia ela era paga com a própria vida. Se alguém blasfemasse no Antigo Testamento contra o nome de Deus, o que acontecia? A pessoa devia ser apedrejada. Não tinha perdão se a pessoa blasfemasse contra o nome de Deus. Ela devia ser eliminada do meio da nação. E aquela pessoa que viu deveria ser a primeira a tacar pedra. E depois todos os demais deveriam vir e tacar pedra até que essa pessoa morresse e juntasse um monte em cima dela. Então, a blasfêmia era paga com a morte no Antigo Testamento. Mas agora, nós temos que, então, pensar rapidamente sobre o que não é a blasfêmia do Espírito Santo. Porque o texto nos mostra o que é a blasfêmia. Só que, às vezes, tem tanta teoria sobre o que é a blasfêmia que a gente acaba ficando doido. Mas o texto mostra. E o texto mostra que não é a incredulidade final. Aquela pessoa que viveu a vida inteira rejeitando o Evangelho e ela vai lá no seu leito de morte, você vai e fala de Jesus para ela, ela fala, eu não quero Jesus, e fala tantas outras coisas. Não é isso. Não é aquela negação final que a pessoa tem, aquela última chance para entregar a vida a Jesus e ela não quer. Não é isso. A blasfêmia contra o Espírito Santo não é isso. Isso continua sendo incredulidade. Ela vai morrer sem Jesus e ela vai para o céu sem Jesus, ela vai para o inferno sem Jesus, mas não porque blasfemou contra o Espírito Santo, porque ela não tem Jesus. Não é rechaçar a graça de Deus. Pessoas que falam, não, para que eu preciso de Jesus? Para que eu preciso de salvação? Para que eu preciso de uma igreja? Para que eu preciso de Deus? Você já viu, eu creio que você já deve ter visto pessoas assim. Hoje à tarde eu vi uma postagem, aí eu coloquei lá, a pessoa falou assim, não permita que ninguém... se você não dirigir a sua mente, alguém vai dirigir a sua mente. Aí estava lá, o coreano lá, o presidente, o imperador coreano, tinha um dos filósofos, tinha uma outra pessoa famosa e tinha Jesus. A hora que eu vi, eu achei uma boa. Eu falei, não, eu falei assim, eu tenho prova de que quando eu dirijo a minha mente só sai porcaria. Eu prefiro que Jesus dirija a minha mente. Aí depois a pessoa postou lá embaixo, cada um tem a sua escolha. Eu prefiro muito mais que a filosofia e a ética da Angelina Jolie do que a de muitos religiosos aí que são fanáticos e dirigidos por outro. Aí eu respondi, bom, você pode ficar com quem quiser, mas eu falei que eu prefiro Jesus. Né? Falou, aí começou uma discussão, eu falei, pedi, desculpa, eu não sei nem porque eu respondi a sua coisa, mas se um dia você quiser falar sobre Jesus, nós podemos conversar, porque eu creio que Jesus, ele é o Salvador, e ele é o Criador de todas as coisas, da ética, da filosofia, da psicologia, e nele está escondido todos os tesouros da sabedoria. Para provocar, depois sabe o que a pessoa postou? A marcha satânica que vai ter, e postou lá o dia. Eu nem fiz nada, não cliquei, não falei nada. É ela e Deus. Se ela quer esse caminho, eu posso fazer o quê? Mas eu falei para ela, se um dia ela estiver perdida, buscando resposta para as coisas da vida, Jesus é a resposta para ela. Ela é alguém declaradamente que está namorando com as filosofias do mundo e que prefere exaltar Satanás do que exaltar Jesus. Ela é alguém que está rechaçando a graça de Deus. Terceiro, não é negar a Cristo. A gente vê claramente, o Pedro negou a Cristo. E o próprio Senhor Jesus restaurou ele. Então você pode negar a sua vida inteira, desde que você saiba o dia que você vai morrer, e antes de morrer você entrega a sua vida a Jesus.
Só que nós não sabemos nem se esse culto vai terminar. Jesus pode voltar e arrebatar a igreja antes e você ficar, se você está esperando, quando eu ficar velho, eu vou entregar a minha vida a Jesus. Então você pode negar a Jesus, mas o dia que você entender que precisa dele e abrir o seu coração, ele estará de braços abertos para te salvar. Não é a negação da divindade do Espírito Santo. Por exemplo, para os testemunhas de Jeová, o Espírito Santo é apenas o quê? Uma força ativa. Não é o próprio Deus da Trindade, mas é uma força. Eles negam que o Espírito Santo seja Deus. Mas o dia que o Espírito Santo mostrar para eles a verdade da palavra de Deus, eles podem perfeitamente ser salvos. Nós podemos negar a divindade do Espírito Santo, mas depois sermos salvos. Blasfêmia contra o Espírito Santo não é a mesma coisa que pecados contra o Espírito Santo. É diferente. Lembra que a Bíblia fala que nós podemos entristecer o Espírito Santo com as nossas brigas, com as nossas lutas, com as nossas gritarias, com tudo aquilo que nós fazemos de errado? Podemos. E ele está falando para quem ali, Paulo? Está falando para crente. Fala assim, meus irmãos, não entristeçam o Espírito Santo. É possível um crente entristecer o Espírito Santo com brigas, com lutas, fazendo coisas que não são da vontade de Deus. É plenamente possível. É plenamente possível apagar o Espírito Santo. No sentido assim, que você vai ouvindo, vai fazendo as coisas, vai ignorando e não vai obedecendo, não vai seguindo, que a chama dele vai ficando cada vez mais fraquinha, você não percebe mais o agir, o seu coração caleja de tanto pecado que você já não percebe mais a atuação dele na sua vida. É possível também resistir, Atos diz, porque vocês ficam resistindo ao Espírito Santo de Deus. É possível Deus estar mostrando claramente o que Ele quer que você faça e você quebrar a cabeça e fazer o contrário. Até que você entenda que quem está perdendo é você. Lembra Jonas? Jonas ele resistiu claramente à vontade de Deus. É possível resistir. Até que ele entrou num problema tão grande que ele entendeu que o melhor que ele podia fazer era obedecer a Deus. É possível. E é possível também mentir ao Espírito Santo. Lembra Ananias e Safira? É possível você querer enganar o Espírito Santo, mas não quer dizer que esse seja o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. E por fim também, não é a queda dos salvos. Um salvo, ele pode pecar, mas ele não pode cair da graça. Uma pessoa que é salva, ela é salva para sempre. Por quê? Porque ela é salva por aquilo que Jesus fez por ela. Agora, se Jesus salvou ela e ela pode fazer algo para perder a salvação, quer dizer que ela é mais poderosa para fazer algo além daquilo que Jesus fez. Então, se você se salvou, então você pode perder a sua salvação. Mas se Jesus te salvou, aí sim, a sua salvação ela é eterna. Então entenda, não é a blasfêmia do Espírito Santo, não é aquele pecado que faz o crente perder a salvação. Não. Naturalmente, alguém que é selado pelo Espírito Santo jamais blasfemará contra o Espírito Santo. Então, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é a atitude consciente e deliberada de negar a obra de Deus em Cristo, pelo poder do Espírito, e atribuir a Cristo o que Cristo faz ao poder de Satanás. Não é o que diz o verso 30? O que diz o verso 30? O 28 e o 29, ele está falando, asseguro-lhes que todos os pecados e blasfêmias dos homens lhes serão perdoados. O 29, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, é culpado de pecado eterno. Já o 30 ele responde por quê. Marcos, quando escreveu, já fez a declaração. Por que Jesus disse isso? Por que ele disse isso? Jesus falou isso porque eles estavam dizendo, ele está com um espírito imundo. Então, o que é blasfemar contra o Espírito Santo? É dizer que aquilo que Deus está fazendo e dando demonstrações
claras do poder dele, está sendo feito pelo poder de Satanás. Você vê Jesus realizando o milagre, como eles viram, e ao invés de dar o braço a torcer, porque ninguém tinha uma acusação sequer contra Jesus. Tanto é que para condenar Jesus, o que eles tiveram que fazer? Contratar testemunhas falsas. Porque eles não tinham que falar contra Jesus. Eles reconheciam que Jesus era justo. Porque se Jesus tivesse falha, era só procurar um pecado. E esses caras, né, o mestre da lei, eles estavam lá exatamente para ficar investigando Jesus e para pegar uma falha para poder acusá-lo. Mas como eles viam que era perfeita o ensino de Jesus, o que eles falaram? Que Jesus, eles estavam ali para desacreditar Jesus. Então, ao invés de eles ficarem de boca aberta com o ensino de Jesus, não, o que ele está fazendo é pelo espírito dos demônios, ele está com Beelzebu. Era muito mais fácil eles se renderem e falar, lembra quando os soldados foram prender Jesus? Aí eles voltaram, os sacerdotes e a autoridade falaram, cadê eles? Eles falaram assim, nós nunca vimos ninguém falar como ele. Então os caras foram para prender Jesus, voltaram convertidos. E esse povo deveria também se converter ouvindo a Jesus. Mas eles endureceram o seu coração e pior, blasfemaram. Falaram que Jesus não estava ali dirigido pelo poder de Deus, mas sim estava possesso por um espírito imundo. Então é isso que é a blasfêmia do Espírito Santo. A blasfêmia constitui no fato de afirmar que o poder que age em Cristo não é o Espírito Santo, mas Satanás. É afirmar que Cristo não está apenas possesso, mas possesso do maioral dos demônios. É dizer que Cristo é aliado a Satanás em vez de estar engajado contra ele. Olha como que é sério. E também pecar consciente e deliberadamente contra um conhecimento claro da verdade é evidência da blasfêmia contra o Espírito Santo e, por natureza, esse pecado faz o perdão ser impossível, porque a única luz possível é deliberadamente apagada. Você não quer saber. Você não está, na verdade, nem aí com aquilo que Jesus está fazendo. Você quer manter a sua posição, quer manter o seu status, e é melhor você desacreditar Jesus, denegrir Jesus, do que você concordar que está errado e mudar de opinião. Então, uma pessoa que está vivendo dessa forma, ela está a caminho de blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Portanto, como que a gente pode aplicar? Primeiro, abraçar o chamado de Deus sempre implicará em tomar a própria cruz, sair da zona de conforto e se envolver em situações que aqueles que não estão envolvidos jamais compreenderão. Então, vocês que estão aí, Maiara, né, que vai indo para o ministério, vai se formar agora em dezembro, Gabriel, Felipe, Betinho, outros como Anderson outros que querem entrar aí no ministério, vocês têm que saber. Assim como Jesus foi ridicularizado, foi tido como louco, se vocês querem realmente abraçar o chamado de Deus, isso vai implicar que vocês têm que tomar a cruz. Têm que sair da zona de conforto e se envolver com situações que aquelas pessoas que estão ao seu redor talvez não vão entender. Talvez os seus parentes não vão entender. Talvez os seus amigos da igreja não vão entender. Da escola ou do trabalho, vão falar. Mas Jesus não estava nem aí para aquilo que as pessoas estavam fazendo. Por quê? Porque ele sabia que estava fazendo exatamente o que Deus queria
para Ele. Segundo, aquele que não quer contrariar familiares e amigos, jamais servirá a Deus de maneira efetiva. Talvez você quer o ministério, mas ao mesmo tempo que você quer o ministério, você também não quer arranjar problema com a sua família nem com seus amigos. Então você quer servir a Deus, mas ao mesmo tempo você quer manter ainda a tranquilidade da vida que você sempre levou. Entenda, você pode até estar no ministério, mas entenda, você jamais vai alcançar o potencial máximo que você tem nas mãos de Jesus do que se você tivesse realmente desagradado, talvez, os seus familiares. Entenda, eu não estou falando desagradar por desobediência, mas por obediência a Jesus. É muito diferente. Você desagradar porque você quer fazer o que você quer. Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo desagradar porque você decidiu agradar ao único que é digno da nossa total adoração. Então, enquanto você não entender isso e querer agradar todas as pessoas, você jamais vai conseguir alcançar plenamente o potencial que Deus tem para a sua vida. Terceiro, o julgamento que fazem de você pela forma como você está envolvido com a obra de Deus só será verdadeiro se corresponder ao que o próprio Senhor Jesus pensa do seu chamado. Vocês viram quantas visões diferentes a respeito de Jesus? A multidão que era talvez a que menos teve contato com Jesus e com o ensino dele, dizia: ele deve ser o Messias. Os familiares dele, 30 anos, e viram que um homem perfeito, um homem que não tinha pecado, um homem que não revidava, um homem que amava os inimigos. Na verdade, ele não tinha inimigos até que ele começou a pregar. Viram tudo que ele fazia de maneira correta, como ele era justo nas negociações, como ele era obediente ao pai, à mãe, como ele amava os seus irmãos. E mesmo assim, os seus irmãos achavam que ele estava doido. Os mestres da lei, ele está possesso. Mas aquilo que Jesus pensava a respeito dele mesmo era o correto. Ele não era doido e nem possesso. Ele era o Messias, aquele que Deus enviou. Então, aquilo que você pensa a respeito de você e aquilo que as pessoas pensam a respeito de você só terá valor se isso corresponde àquilo que Deus pensa de você. Se o que você pensa de você, você chegou a essa conclusão mediante aquilo que a palavra de Deus diz, aí você está correto. Se o que as pessoas pensam de você foi mediante aquilo que as Escrituras dizem, estão corretas. Mas o achômetro, apenas por aquilo que nós fazemos, nem sempre vai corresponder àquilo que Deus pensa de nós. Segurança, paz e reconhecimento verdadeiros só desfrutamos quando andamos no centro da vontade de Deus. Você pode trabalhar para ganhar dinheiro, para ter um sustento e a tranquilidade financeira. Mas isso não quer dizer que vai te dar uma liberdade. Não quer dizer que vai garantir o seu futuro. Você também pode ver tudo errado ao seu redor e se calar. Você sabe qual é a vontade de Deus, mas ao invés de você ser um profeta de Deus e anunciar a verdade, não vou arranjar problema com fulano, não. Não, deixa quieto. Só vai dar dor de cabeça, deixa quieto, eu não vou falar, não. Você vai ter paz com essa pessoa, mas não vai conseguir dormir à noite, porque vai ter um Deus soberano que vai incomodar o seu coração, porque você não está fazendo o que você foi chamado para fazer, que é para anunciar o reino dele. E talvez você queira reconhecimento das pessoas. Então você faz só à vista, para as pessoas verem o que você está fazendo.
Mas quando elas viram as costas, mais cedo ou mais tarde, a máscara vai cair. O reconhecimento verdadeiro é o que vem da onde? Vem dos céus, que está a todo momento atento às nossas ações. Os olhos do Senhor estão aonde? Em toda a terra. Fazendo o quê? Observando bons e maus. Em toda a terra. Por fim, as duas últimas cuidado com os julgamentos precipitados para não incorrermos no pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Às vezes alguém está fazendo algo, você olha porque você não acredita naquilo que está sendo feito, ou porque você talvez ainda não tenha a visão correta a respeito do assunto, então você fala, não, isso é do diabo. Isso é do diabo. Nós podemos correr o risco de falar que uma coisa que Deus está fazendo é o diabo que está fazendo. Devemos tomar cuidado. Mas há outro lado também é verdadeiro, que diz assim: também não devemos concordar com tudo que tem sido feito, claramente contra as Escrituras, contra o que as Escrituras ensinam, e por medo de blasfemar contra o Espírito Santo, recebermos heresias como ortodoxias. Então, da mesma forma como a gente tem que tomar o cuidado para não julgar errado e falar que aquilo que Deus está fazendo é o diabo que está fazendo, então, por esse medo de não blasfemar, engolir goela abaixo heresias que estão sendo ensinadas por aí, e com medo de falar, não, isso não é de Deus, isso é do diabo, para não blasfemar contra o Espírito Santo. Meus queridos, se está fazendo algo que a Bíblia condena, não tenha medo de rejeitar. Se não está nas Escrituras, é do diabo. É claramente. Paulo diz ali em Gálatas, ele diz assim, Gálatas 1, 8 e 9, ele fala assim, ainda se eu, ou se um anjo dos céus vem até vocês e pregue um evangelho que vai além daquele que já recebestes, seja o quê? Anátema, seja maldito. Se você está vendo um ensino que as Escrituras não autorizam, não precisa ficar com medo de falar que não é de Deus. Mas também, se é algo que as Escrituras ensinam, mas você não gosta, então também tome cuidado para você não falar que é do diabo, só porque você não gosta. A gente tem que tomar o cuidado dos dois lados. Você não gosta, mas está nas Escrituras, se você amaldiçoar, você está fazendo igual os mestres da lei. Ao invés de você sair da sua zona de conforto e mudar, é melhor você desacreditar Jesus. Então, tome cuidado. Mas também, se a Bíblia mostra claramente que aquilo que está acontecendo não é de Deus, você não precisa ficar com medo. Mesmo se o pastor falar, se você fizer isso, você está amaldiçoado. Então, o pastor que amaldiçoa a ovelha já está contra a palavra de Deus. Então, você não precisa ficar com medo. Então, devemos tomar cuidado. E, por fim, devemos acreditar. Cuidemos de não julgarmos a obra de Deus precipitadamente, para não chamarmos o divino de profano, nem mesmo o profano de divino. É o que mais temos aí hoje. Pastores que pregam seriamente a palavra de Deus sendo rechaçado. E pastores que pregam maravilhas, autoajuda, e tanto, sendo exaltado e colocado lá nas alturas. Cuidado. O divino vai ser divino mesmo que ninguém queira. E o profano vai ser profano mesmo que toda a igreja queira. Quem determina se é divino ou profano é Deus. Não é o nosso gosto pessoal. O nosso gosto pessoal é apenas algo que se limita a nós. Eu não posso impor nem para um nem para aquele se não estiver nas Escrituras. Mas tudo que as Escrituras afirmam é verdade, devemos acreditar, e se ela nos confronta,
devemos mudar, para que Deus possa ser exaltado em nossas vidas. Amém?